Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Wagner de Geografia e hoje estou aqui para mostrar um pouco sobre os principais assuntos que vão ser cobrados na prova global do primeiro bimestre aí, do 8º ano da Escola Criativa da Mônica, beleza? Então vamos embora começar agora. Um dos principais conteúdos aí que a gente vai trabalhar em sala vai ser justamente esse aqui, ó. Primeiro ponto a ser cobrado na prova tranquilamente é justamente a construção do espaço geográfico e o trabalho humano. Como o trabalho humano influencia na construção do espaço geográfico. Influenciou e ainda influencia e vai passar muitos anos aí influenciando. Beleza, pessoal? O primeiro aspecto que eu trouxe foi organizações nômades, tá certo? Essas organizações nômades dominavam o fogo já caçavam algumas, tá certo? Depende da região, depende aí da evolução de cada um desses povos. Nesse momento, a relação entre homem e natureza, ser humano e natureza, ela era uma relação mais harmoniosa, tá certo? Uma relação entre o que o ser humano ele era considerado como um sócio da natureza, e tirava apenas o que ele precisava naquele momento, tá certo? Não tinha grandes alterações nem grandes modificações no espaço geográfico. Outro ponto de extrema importância é justamente a técnica. Como a técnica, certo? Modificou o espaço, certo? De acordo com as intencionalidades humanas. A técnica é desde aquela técnica agrícola, de cultivar, de plantar, até a tecnologia que nos possibilita estar fazendo uma aula como essa, certo? Tecnologias da informações, tá bom? Tecnologia de ponta, certo? Desenvolvimento de satélites, desenvolvimento do wireless, tá certo? Entre vários outros aspectos, tá bom? O que é essa técnica? E o que é o espaço geográfico que é moldado por ela? São questões que vão estar tranquilamente na nossa prova, tá certo? Outro aspecto importante, eu trouxe uma cidade, um grande centro aqui econômico, tá certo? E de outro eu trouxe Boqueirão. O que é que a gente tem que analisar aqui? Eu quero mostrar a vocês a ocupação do espaço geográfico de Boqueirão, certo? Como é que foi essa relação? Como é que acontece? Vamos lá? Então, pessoal, a gente tem aqui a oeste nesse mapa, tá bom? A gente tem o açude de Boqueirão, açude de das Pessoas. Temos também o rio Paraíba, que segue para leste, tá certo? E temos a cidade. A cidade, ela é o principal produto. Se fosse falar assim, espaço geográfico, a gente falar cidade. Que é aqui, pessoal, onde surgem as primeiras organizações, como a gente conhece, de comércio, o desenvolvimento, tá certo? Das primeiras sociedades urbanas, industriais. É a partir daí que vai ter as intencionalidades humanas, tá certo? Na construção desses espaços, espaço de vivência, espaço de lazer, espaço de trabalho, entre outros. Então, a cidade ela é um produto magnífico para a gente analisar as intenções do espaço geográfico. Dentro dessa cidade, a gente vai ter o quê? Escolas, vamos ter campos, hospitais, tá certo? Entre vários outros produtos urbanos, tá certo? Infraestruturas urbanas, que vão compor a cidade, além das nossas casas, pessoal, além da nossa moradia. Então, a gente vai ter um aspecto material, tá certo? Que a gente precisa, e do outro também a gente vai ter um aspecto cultural, porque é nela onde a gente vive, nela onde a gente cria nossos laços, onde a gente cria a relação com o lugar, tá certo? É justamente, primeiramente, na nossa rua, depois no nosso bairro, depois na nossa cidade, e aí a gente só tende a crescer cada vez mais, tá bom? Nossa escala. Outro aspecto importante vai ser justamente essa questão aqui, eu vou mostrar a questão agrícola, por exemplo, desde dos arados, tá certo? Lá no século XV, os camponeses aqui também no século XVI, arando a terra com cavalos, até o desenvolvimento e o fortalecimento dessa agricultura. Aqui a gente já tem aqui o seguinte, ó, nessa imagem da esquerda, utilização do arado com tração animal em grande propriedade rural em Sydney, na Austrália, no início do século XX. E hoje a gente temos aqui, ó, trator arando a terra em propriedade rural no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje temos técnicas agrícolas que possibilitam, por exemplo, ao mesmo tempo que estamos colhendo, já ir preparando a terra e já vem outro trator, às vezes o mesmo, plantando, tá certo? Já preparando essa terra para a nova colheita, tá certo? Mas quer dizer que todo mundo tem essas técnicas? Não. Tem países que ainda são extremamente arcaicos quando se trata de agricultura. Lembre-se lá do filme O Menino que Descobriu o Vento e analisem aquela agricultura. Certo? Uma agricultura rudimentar, uma agricultura com baixo teor técnico, que usa aquelas técnicas bem arcaicas da força animal e da força humana. Certo? Então, a gente tem dois tipos de espaço. Um espaço bem dotado dessas técnicas,
onde vai ter essa tecnologia de ponta na agricultura, e outros vão ter aquelas tecnologias bem arcaicas ainda no nosso mundo, beleza? Principalmente em países subdesenvolvidos de economia o quê? Agrária, beleza? Outro ponto interessante que vai cair na nossa provinha vai ser justamente a desigual distribuição da população mundial, tá certo? Esse ciclo, ele é de grande importância. Por quê, Wagner? Porque aqui nele tem mais da metade da população mundial concentrada nesse ciclo, certo? Índia, China, Indonésia, Bangladesh, Japão, tá certo? Países extremamente populosos. Só China e Índia já são as duas maiores potências em termos populacionais. Primeiro China, depois a Índia, tá certo? Então, como essa população ela está distribuída? Aí o que a gente viu em aulas e o que a gente vai cobrar em provas? Isso é justamente, pessoal, os fatores de distribuição dessa população. Esse é um mapa de densidade demográfica, cheguei a mostrar em sala de aula, tá certo? A densidade demográfica, como a população está distribuída sobre o território. Os países com maior densidade demográfica, por exemplo, Japão, a China tem uma densidade demográfica um pouco elevada também, não é uma das maiores, mas é elevada, tá certo? Índia tem uma população extremamente elevada em termos de densidade demográfica. País como o Brasil já é um pouco diferente. A gente tem uma população elevada, é um país populoso, temos 210, 215, dependendo aí da fonte de habitantes, mas quando se trata de território, a nossa população ela é pouco distribuída. A gente vai ter uma média de 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Isso aí é só um ponto a mais que eu trouxe para nós conversarmos um pouco aqui nessa aula, certo? E os fatores, Wagner? Quais são esses fatores? Bom, os fatores estão no livro, certo? Vocês vão ter que dar uma olhada, vocês vão ter que dar uma lida. Fatores históricos. Vou cobrar sobre os fatores históricos, econômicos e naturais, tá bom? Como é que foram esses fatores históricos? Civilizações muito antigas, principalmente Egito, em outros países também, como é o caso do Iraque, da Síria, a própria China, a própria Índia, civilizações que nasceram e floresceram perto de quê? De rios, tá certo? Então, no maior continente, o asiático, as maiores concentrações populacionais observadas nas porções sul e leste têm razões históricas que envolvem a expansão das civilizações milenares, como a chinesa, a hindu. Em geral, as áreas de ocupação mais antigas foram aglomerações habitadas ao longo do tempo, mostram-se hoje mais povoadas do que recentemente habitadas. Veja aí dois exemplos. O primeiro exemplo é justamente o povoamento próximo às margens do Rio Nilo, em 1880, na atual cidade do Cairo, capital do Egito. E segundo, a gente tem aqui também a mesma cidade, o mesmo centro, só que em 2016, certo? Lembre-se daquele vídeo que eu mostrei, porque na Índia e na China, por exemplo, tem tanta gente. Um dos fatores que explicam isso são fatores, por exemplo, naturais, bem anteriores a esse vertiginoso crescimento populacional mundial. Por exemplo, foram as primeiras civilizações milenares, desenvolveram a agricultura, tá certo? Estavam em meio de terras férteis, por exemplo, é o caso da Mesopotâmia, do rio Tigres e Eufrates, tá certo? Onde hoje trata-se da Síria, trata-se do Afeganistão, trata-se do Iraque, aquela região aqui do Oriente Médio, tá certo? Então, foram as primeiras grandes civilizações a se desenvolverem lá no Oriente e lá na Ásia, tá certo? Tranquilo? Outro fator muito importante são os fatores naturais. Os lugares do planeta que apresentam condições climáticas rigorosas, como calor, frio intenso, relevo acidentado e irregular, apresentam densidade demográfica baixa, em razão das limitações à ocupação humana. Trouxe exemplos como Bolívia, tá certo? Na Cordilheira dos Andes, são regiões pouco povoadas, mas que tem gente lá. Outro exemplo é a Sibéria, certo? Sibéria, Mongólia, certo? São países de climas extremos e pouco povoados. Também temos o caso de desertos, tá certo? Temos povos ainda hoje que vivem em condições de nômades no deserto, por exemplo, do Saara. Temos também povos que vivem em condições de nômades na Mongólia, nos estepes, tá certo? Vendo apenas aí colhendo e vai
simplesmente se locomovendo de um espaço para outro enquanto tiver comida ali naquele ambiente, certo? Eu mostrei até o caso do Irã também, recentemente nas nossas aulas, que tem povos no Irã que ainda vivem de forma nômade, certo? Com pouco contato, com poucas relações comerciais, só apenas trabalhando no pastoreio, tá certo? E também na colheita de alguns frutos e algumas coisas, tá bom? Então, olha, fatores econômicos são importantes para o crescimento de uma população e para que essa população se desenvolva. Além das razões históricas e naturais, os fatores econômicos exercem influência na ocupação do espaço geográfico. Em geral, as áreas habitadas mais industrializadas e desenvolvidas do planeta são intensamente habitadas, como parte dos países europeus, Estados Unidos e Japão. A gente pode trazer o exemplo para a escala nacional, por exemplo, os pontos onde tem mais habitantes são as maiores cidades, estão onde? No Sudeste. O fator industrial histórico levou com que esses estados fossem estados muito atrativos para a população, em busca de trabalho, em busca de desenvolvimento. Então, tem muita gente vivendo em São Paulo e Rio de Janeiro ainda, em toda a região litorânea aí do nosso Brasil, certo? Olha, outra questão importante vai ser com relação ao crescimento da população mundial. Quais foram os fatores que condicionaram e possibilitaram o desenvolvimento tão vertiginoso aí, crescimento tão acelerado da população mundial, principalmente nos últimos 100 anos, certo? Melhorias em condições de vida, melhorias sanitárias, desenvolvimento de vacinas, tá certo? Desenvolvimento e melhorias aí na saúde, tá bom? Que possibilitaram, de maneira geral, um aumento na expectativa de vida dessas pessoas, tá bom? Então, a gente tem hoje a Ásia como a principal contingente, o principal contingente aí populacional, na sequência, seguida aí pela África, que vai ultrapassar, tá certo? A Ásia, segundo projeções, principalmente depois de 2100, tá certo? Países como Nigéria, Sudão, República Democrática do Congo, entre outros países da África subsaariana, que ficam abaixo do Saara, está apresentando um crescimento populacional aceleradíssimo. A exemplo da cidade de Lagos, na Nigéria, que vai ser uma das maiores cidades do mundo. Logo, aí, depois de 2050 para frente, ela desponta, que tem altas taxas de natalidade, um crescimento muito alto na sua população e, consequentemente, vai somar aí um crescimento muito alto ao longo dos anos, tá certo? As projeções já indicam a África como o principal continente mais populoso do mundo nos próximos anos, certo? E é a questão da pirâmide etária. A pirâmide etária é um conceito que a gente vê lá no 7º ano e que a gente não deixa de aplicá-lo mais depois nas aulas de geografia. 8º, 9º, o primeiro ainda passa um pouco, mas no segundo também tem muita aí questão da pirâmide etária, certo? A pirâmide etária a gente vai dividir ela em 3, vai ter a base, que vai ser justamente a população ali de cerca de 0 a 18 ou 19 anos, dependendo aí da fonte, do modelo de estudos. Vamos ter o corpo dessa pirâmide sendo as pessoas de 19 anos até 65, basicamente. Vamos ter o ápice, o topo dessa pirâmide, que vão ser as pessoas acima de 65 anos de idade. Tá certo? Essa aí é uma pirâmide etária da população mundial de 2019. Ainda a gente tem... Ela está encurtando um pouco na questão da taxa de natalidade já. Essa é a média geral. Mas vocês vão compreender melhor essa questão do base, corpo e ápice agora. Por exemplo, populações mais jovens, como é o caso do Níger. Níger é considerado um dos países mais pobres do mundo, tá certo? E um dos países que tem um menor índice de desenvolvimento humano. Outro país também é a Etiópia, que não foge muito ao caso. País muito pobre, tá certo? Muito desigual. Também tem baixos níveis aí de escolaridade, educação, de segurança, entre outros. As características desse país são países que têm uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de fecundidade, tá certo? Muitos filhos por mulher, muitos nascimentos, porém, a expectativa de vida desses países é baixa ainda, tá certo? Principalmente as pessoas que acima de 65 anos, você pode olhar que a pirâmide ela vai se estreitar, vai se estreitando e vai diminuindo. Por quê, Ivan? Porque as condições de vida nesse país, às vezes, são muito adversas, são muito difíceis, passa a vida toda em trabalhos pesados, muitas vezes, e
o acesso à saúde, o acesso a uma boa qualidade de vida, geralmente é muito difícil para a maioria da população. Então, esses fatores vão condicionando um envelhecimento mais rápido, uma dura vida a ser levada. Então, simplesmente aí a expectativa de vida nesses países são baixas. Agora, já em países asiáticos, exemplos bem didáticos é a Coreia do Sul, tá certo? E também o Japão. Olha o Japão, como tem uma baixa taxa de natalidade, um corpo já com um estreitamento muito forte e um ápice largo. A gente tem um processo de envelhecimento no Japão. Sim, vai. Mas aí, o que a gente faz com esses dados? O que a gente, para que serve? Para analisar, pessoal, como é que vai ser as projeções futuras dessa população e o que é que as ações econômicas e governamentais vão ser tomadas. Por exemplo, um país como o Japão, ele tem déficit na questão da população economicamente ativa e pessoas para trabalhar. Por quê, Vai? Pelo seguinte, se tem poucas crianças, se tem uma população jovem baixa, automaticamente, quando elas completar 19 anos e entrar ali no mercado de trabalho, todas elas, vai ter pouca gente, pessoal, para abastecer o mercado, para aquecer a economia, para trabalhar. Certo? Então, se a gente tem uma população economicamente ativa muito abaixo da média, ou seja, o país vai perder economicamente e o país vai começar a entrar em crise. Tá certo? Outro aspecto também, com o crescimento da população idosa, é o seguinte: se cresce a população idosa, o governo vai ter mais gastos para que eles possam o quê? Se manter. Não tem mais gasto na saúde, não tem mais gasto de previdência social, tá certo? Esses vão ser os principais desafios desses países que estão com população envelhecida. Tudo bem? Tudo tranquilo? Outra questão importantíssima vai ser a questão dos refugiados, tá certo? Olha, 15 conflitos que mais causaram deslocamento nos últimos 5 anos. A gente vai ter Síria, ter Iraque, Paquistão, certo? Vamos ter República Democrática do Congo, própria Nigéria, República Centro-Africana, focos de conflitos extremamente sangrentos, extremamente tristes, tá certo? Deixaram marcas profundas aí nessas sociedades africanas e do Oriente Médio, tá bom? E o refugiado, o que é o refugiado? O refugiado é aquele que sai do seu país por diversas questões, sejam elas de cunho físico-natural, como terremotos, como tsunamis, ou simplesmente por questões econômicas e políticas de guerra, tá certo? Nos últimos anos a gente teve uma situação muito forte, principalmente na Síria, desde 2012, questão da Primavera Árabe, tá certo? 2012, 2011 ali. A gente temos a Venezuela com a ditadura fortíssima, tá certo? E uma crise econômica que devastou a economia daquele país, devastou aquela sociedade. Hoje apenas alguns grupos da sociedade ligados ao governo, ligados à ditadura, conseguem sobreviver. Uma economia bastante quebrada e defasada. O principal foco dos venezuelanos como refúgio foi justamente o Brasil, tá certo? Outro caso bem específico que tomou aí conta da mídia ano passado foi o Afeganistão, certo? Sudão do Sul também e Mianmar passam por questões e guerrilhas internas, tá bom? E atualmente, o ano de 2022, é uma guerra que não teve início agora, pessoal, tá certo? Já falei isso até em aulas. Em um passado um pouco recente aí, até 89, até 91, a Ucrânia pertencia à Rússia, tá certo? Faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá da Guerra Fria, certo? Guerra Fria foi um período aí pós Segunda Guerra Mundial, que a gente leva de 1945, alguns estudiosos, outros de 1947, tá certo? Até 1989. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, certo? Teve esse nome porque não teve conflito armado entre os dois principais países que disputavam ali a hegemonia mundial, tá certo? Que eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram várias repúblicas, tá bom? Comandadas aí pela Rússia, certo? Então, nos últimos anos, esse conflito se acirrou, tá certo? Em 2014, por conta da Crimeia, tá certo? Que foi anexada pelos russos e nunca
teve alguns pontos, algumas faixas, algumas pausas, tá certo? Nesse conflito, mas que nunca teve paz, não, viu? Simplesmente eles tinham perseguições políticas e também tinham algumas questões a se resolver, principalmente nessas duas regiões aqui, ó, de Donetsk e Luhansk, tá certo? Donetsk e Luhansk, essas duas principais regiões separatistas que não querem fazer parte da Ucrânia e querem fazer parte da Rússia, pelo menos em sua maioria, e é o que as informações que chegam até nós, tá certo? Então, a questão dos refugiados na Ucrânia. Os refugiados da Ucrânia estão indo principalmente para Bielorrússia, para a Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia, países vizinhos, tá certo? Estão procurando aí abrigo, estão procurando refúgio. Essa é a atual crise dos refugiados, tá certo? E que levanta algumas questões. Por exemplo, a questão da crise dos refugiados ucranianos e a xenofobia seletiva. Mas vai no que é xenofobia? Xenofobia ela é uma aversão, ela é um preconceito, você tem uma discriminação àquele que vem de fora, tá certo? Simplesmente uma pessoa que vem de fora do nosso país, uma que vem de fora de outra nação. E existem casos de denúncias, tá certo? Bem formuladas, vídeos mostrando realidade dessa xenofobia seletiva, ou seja, desse preconceito apenas com determinados grupos sociais e outros não. Por exemplo, a recepção que a Ucrânia está tendo, que os ucranianos estão tendo, é muito diferente das que os sírios tiveram, tá certo? Do que os africanos tiveram, do que marroquinos tiveram, tá certo? Entre sírios também, eu acho que já citei, tá bom? Tá sendo muito diferente, certo? Também tem casos de denúncia com relação a pessoas negras, tá bom? Nesses países que estão recebendo. Então, existe esse cenário, infelizmente. A gente sabe que situação de guerra não tem mocinho, tá certo? Não tem ninguém bonzinho, tá bom? Se está em guerra é por conta de interesses, tá certo? Se está em conflito nesse momento é por conta de interesses econômicos, é por conta de interesses políticos, que muitas vezes só vão beneficiar a meia dúzia de pessoas, uma dúzia ali de pessoas que estão ligadas aos altos cargos do governo e à alta cúpula, certo, pessoal? Então, só quem perde é a população civil. É obrigado a deixar suas casas, é obrigado a deixar seus lugares simplesmente para viver como cidadãos de segunda categoria, muitas vezes, em outro país. Sai engenheiro, sai doutor, sai dentista, sai tudo no mundo, pessoal, certo? O trabalho que você julgar o mais top até os trabalhos mais baixos, tá certo? De baixa remuneração. Você vai ver que você vai sair tudo do país. E essas pessoas, muitas vezes, quando chegam nos outros países, são tratadas como cidadãos de segunda categoria, tá certo? Por exemplo, os Estados Unidos abriu vaga aí para 100 mil ucranianos. Porém, existe um muro entre Estados Unidos e México. Como é que pode? O discurso, a contradição do discurso dos presidentes, certo? Isso é uma questão a ser discutida, tá bom? Porque a gente abre para uns e fecha para outros. O que é que o hondurenho, que passa por questões naturais e questões de ditadura, tem de pior do que outro? O que é que um cidadão da Nicarágua tem a ver também, que passa por ditaduras, passa por perseguições políticas, certo? Então, a gente tem que trazer uma globalização da União, pessoal, tá bom? De parar com essas questões ideológicas, essas questões simplesmente supérfluas e trazer justamente um ambiente melhor, um ambiente de futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, tá bom? Então, essa é uma questão que vai ser discutida na prova, a questão da xenofobia seletiva, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Bom descanso para vocês, tá certo? E boa prova. Beleza? Valeu!